pode aplaudir o Senhor nessa noite? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Amém? O Espírito Santo se faz presente aqui. O Espírito Santo do Senhor se faz presente em nosso meio. Amém? Dê liberdade a Ele. Crie expectativa no seu coração que algo novo vai acontecer nesta noite na sua vida. Amém? Estou muito feliz por estar aqui. E eu gostaria de começar falando desse tema, que se nós formos sinceros conosco mesmo, né, nós vamos ter que admitir que todos nós aqui, num grau maior ou menor, nós passamos por esse sintoma, essa situação, que é a ansiedade. Nós podemos sofrer sim. Todos nós temos ansiedade, não tem como, nascemos assim, com isso, né? E de acordo com os manuais da psicologia, né, o que é a ansiedade? Ela é uma emoção, ela é resultante de sentimentos de tensão, de pensamentos preocupantes, de pensamentos preocupantes, ruins, de medo e também de mudanças físicas. Há dois tipos de ansiedade. A ansiedade que é natural e a ansiedade que é patológica. Já já nós vamos para a palavra, tá bom? Então, não assusta não, nossa, a pastora não leu a palavra. Né? Mas já já a gente vai para a palavra e tem muita coisa interessante da palavra que o Senhor tem a nos dizer. Amém? E aí, o que acontece? Há dois tipos de ansiedade. A que é normal, a que é natural, né? E a que é patológica. Quando que é natural? É aquela ansiedade que, de repente, assim, quando a gente vai atravessar a rua, né? A gente coloca o pé na rua, de repente você percebe que um carro está vindo com tudo e não estava antes, né? Então você toma aquele susto. Nessa reação desse susto, o que você faz? Você se esquiva, você foge daquela situação para que o carro não te pegue. Então, nesse momento, o seu corpo reagiu. Você passou por uma ansiedade. O que aconteceu? A adrenalina foi liberada no seu corpo e você já foi preparado, né, no seu cérebro, no seu corpo, para quê? Para que você fugisse ou enfrentasse o problema. No caso, você se esquivou. Então, até aí, a ansiedade é normal. Se você está dirigindo um carro e de repente você olha para o seu velocímetro e vê que você passou já de 100 e lá era permitido só 80, o que você faz? Você breca na hora. Por quê? Porque você está correndo risco e você pode pôr outras pessoas em risco. A ansiedade também normal, ela nos capacita a vencer na vida. Ela é motivacional. Então, através da ansiedade, a pessoa prospera, a pessoa trabalha, a pessoa... né? Então, a ansiedade normal, ela causa isso também para nós, esse benefício. Vocês estão entendendo até aqui? Agora, a ansiedade patológica é aquela que há um desequilíbrio. A pessoa fica em estado de alerta, como se algum perigo fosse acontecer a qualquer momento. Como se a qualquer momento alguma coisa fosse acontecer de ruim. E aí, só que não tem perigo aparente. É uma sensação que ela tem, é um sentimento que ela tem de pavor, de medo, como se alguma coisa fosse acontecer de ruim e ela tenta fugir, mas ela não sabe o que é. Então, quando a pessoa está neste estado e tendo várias repetições, sendo frequente e repetindo várias vezes essas crises, então ela já está numa ansiedade que já está sendo um transtorno de ansiedade, não só uma ansiedade. Deu para entender? Deu para entender? E eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, que Deus nos formou em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Nós somos formados por essas 3 dimensões. E a nossa alma, ela é a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas decisões. Então, a nossa alma, ela é formada por 3 elementos: pensamento,
sentimento e decisão. Entenderam? Então, o que eu penso, eu sinto, eu decido, eu faço. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui nessa noite. É meio atípica, mas o que você preferiria? Se não tivesse uma opção, uma outra opção, o que você preferiria? Ser cego ou ser surdo? Pode pensar aí, o que você ia preferir se você não tivesse opção, tivesse que escolher? Há poder no sangue de Jesus, ninguém vai ficar aqui assim, né? Mas o que você preferiria? Ser cego ou ser surdo? Quem escolheu aqui que prefere ser cego? Levanta a mão. Pode escolher, gente. É só aqui nesse. Quem prefere ser cego? Levanta a mão. Poucas pessoas. Quem preferiria ser surdo? Levanta a mão. A maioria das pessoas. E é assim mesmo. A maioria das pessoas preferem enxergar. Mas só que eu quero dizer para vocês que os conceitos da vida, eles são formados através da audição. Através da nossa audição. Então, uma pessoa que ela é surda, a maioria das pessoas que são surdas, elas são solitárias. Porque apesar delas verem, elas enxergarem, elas enxergam essa cadeira da forma que ela é, a cor que ela enxerga as bexigas, ela vê as coisas, mas na real, lá, ela não tem 100% de compreensão dessas coisas. Mas agora aquela pessoa que ela não vê, mas ela escuta, ela consegue formar conceitos em sua mente. Ela consegue formar conceito de cor, ela consegue formar conceito de som, ela consegue formar conceito dos objetos, ela consegue formar conceitos de relacionamento. Uma pessoa que ela não vê, mas ela escuta, ela é altamente relacional. Ela se relaciona. Por quê? Porque ela alimenta a mente dela pela audição, por tudo que ela ouve. Vocês estão entendendo? E agora o que alimenta a nossa mente? Como nós alimentamos nossa mente? Através dos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, tato, olfato. Tá certo? Então a nossa mente é alimentada dos 5 sentidos, né? Uma vez que eu alimento a minha mente, eu vou sentir o que eu pensei. Uma vez que eu alimento a minha mente, eu vou sentir o que eu pensei. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem sentiu tristeza no dia de hoje? Alguém aqui sentiu alguma tristeza? Algumas pessoas sentiram. Sabe por quê que vocês sentiram tristeza? Porque vocês ontem ou hoje, por esses dias, vocês pensaram em perda. Vocês tiveram o sentimento de perda. E aí desenvolveu a tristeza. Perda, quando a gente perde entes queridos, quando a gente perde coisas, a gente se entristece. Não é mesmo? Quando a gente perde uma pessoa que ama, qual que é o sentimento que a gente tem? De tristeza. E nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, nessa loucura que virou o mundo, inesperadamente, né? Vendo tantas pessoas indo embora, partindo. Da minha família foram vários. Perdi um primo de 49 anos, meu tio está internado, entubado lá em São Paulo. Tem um amigo em São Paulo, pastor também, que está lá. Então, isso são... A gente começa a pensar em tantas pessoas que ficaram desempregadas, como que a vida mudou, virou tudo de uma vez. De repente, causa sentimento de tristeza. A gente pensar em perdas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem que hoje aqui, de repente, estava irrequieto, agitado, muito agitado, e fazendo uma coisa, fazendo outra, muito agitado? Alguém aqui? Levanta a mão. Sentiu agitada? Sentiu? Sabe por que a gente fica agitado? E a gente vai sentindo essa agitação, essa inquietação?
Porque está pensando no quê? Em pensamentos relacionados com amanhã. Em pensamentos relacionados ao futuro. Então, o que acontece? A gente fica agitado. A gente fica ansioso. Então, o que acontece? Eu penso e eu sinto, eu decido. Essa é uma regra. Eu penso, eu sinto e eu vou decidir ou baseado nos meus pensamentos, ou eu vou decidir baseado nas minhas emoções, nos meus sentimentos. A mulher, ela é mais emocional do que o homem, né? Ela decide mais pelo coração. Então, a maioria das mulheres, quando toma uma decisão, muitas vezes ela está baseada no sentimento que ela está tendo, na emoção que ela está tendo. E os homens, baseados na razão, no pensamento, né? Agora, gente, olha como que é incrível a Bíblia. A nossa Bíblia é incrível, a palavra de Deus é incrível, né? Sabe como que Arão foi consagrado por Moisés? Moisés foi, matou aquele animal, pegou o sangue daquele cordeiro. O que ele fez? Aspergiu na ponta da orelha de Arão. Pensamento. Aí depois, o que Moisés fez? Aspergiu na ponta do dedão de Arão, simbolizando decisão. E depois na ponta do pé, simbolizando caminho. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Como que é que nós, seres humanos, funcionamos? Como é que a gente funciona? Pensamento. Eu penso, eu sinto, eu faço. Eu penso, eu sinto, eu tomo decisões. Vocês estão entendendo? Agora eu quero perguntar uma coisa aqui. Quem que tem medo aqui? Algum medo? Quem tem medo? Não precisa ficar com vergonha não, porque todo mundo tem um medinho. Não tem esse que escapa. Tem alguém aqui que tem medo de cachorro? Tem? Alguém tem medo de cachorro? Lá atrás o irmão tem medo de cachorro. Olha só. A irmãzinha também tem medo de cachorro. Qual que é o nome da senhora? Não entendi. É só Ângela? Cândida, irmã Cândida. Irmã Cândida. Vamos ver aqui, irmã Cândida. Se de repente começa a senhora ouvir um latido de cachorro bem forte perto da senhora, qual que é a reação que a senhora tem no seu corpo? Não entendi. Já dá, é isso aí, nós estamos no caminho, então já dá aquela sensação assim, ó, vou correr, né? Vou correr. Então, o que acontece com o medo? Né? Gente, não adianta, todo mundo tem medo. Então, você acha, quando a gente vê assim aqueles gaúchos assim, bravo, né? Forte, com um revólver na cintura, você acha que ele tem medo? Tem. Ele tem medo, porque se ele não tivesse medo, ele não ia estar nem com revólver, né? Então ele está ali para se defender. Então o que acontece com a gente quando o medo manifesta em nós, né? Na verdade, o medo foi o primeiro sentimento que impactou a raça humana. Adão e Eva estavam no paraíso e estava tudo perfeito. Eles não tinham preocupações, eles não tinham medo. Daí eles dominavam a terra, eles dominavam os animais. O alimento já estava pronto para eles, não é mesmo? Mas a partir do momento que pecou, lá dentro mesmo do Jardim do Éden, eles já sentiram medo. E o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Adão se escondeu de Deus. Depois eles correram, fizeram roupa, porque eles perceberam que estavam nus. E achou que aquelas folhas, né, tamparia a nudez de Deus. Mas não. E quando ele sai do Jardim do Éden, que ele é expulso, o que acontece? Ele saiu do reino, da jurisdição celestial, e foi para o império das trevas. Aonde já tinha demônios, aonde tinha opressão, aonde entrou o medo, aonde entrou a ansiedade, aonde entrou a insegurança. Agora tudo que eles plantavam era cardos, espinhos que cresciam em cima, eram animais que vinham, comia.
tudo já passou a dar errado. Agora eles tinham que se esconder dos animais que eram amigos deles, agora eles tinham que se esconder porque poderia comer eles vivos, né? Então, a ansiedade, o medo entrou aí, impactou aí a raça humana, não é mesmo? E a gente pode ter medo de coisa boba e até de coisa muito significante. E o que acontece com a gente quando o medo entra na gente? Tipo a irmã Cândida, ela escuta o cachorro latir. O que acontece com ela? Ela já manifesta aquela ansiedade. O que ela faz? Ela quer fugir. O que acontece com os músculos dela? Se contrai. Se contrai. Se ela continuar ali ainda nesse ambiente, com o cachorro latindo perto dela, vai começar a suar as suas mãos. Ela vai começar a suar as mãos. E aí, o que vai acontecer? Vai começar a palpitar o coração dela. E se ela continuar um pouco mais ainda no ambiente, sem conseguir fugir, ela vai começar a ter vertigens. Uma labirintite de fundo emocional. E se ainda ela ficar exposta a esse medo dela, ela vai desenvolver uma enxaqueca. E ela vai desenvolver uma enxaqueca, o olho dela vai começar a pular. É assim que funciona quando a ansiedade é ativa no corpo, devido ao medo, né? Ela vai sentir tontura, vertigem e pode começar também a enxaqueca. E o que houve com ela? Sabe o que acontece? Todos nós temos duas glândulas em cima dos rins, que são chamadas de suprarrenais. E essas glândulas, elas têm a função de produzir químicas no nosso organismo, em especial a adrenalina e o cortisol. Então, o que acontece no nosso corpo? Só que essas glândulas, elas fazem parte do sistema autônomo do nosso corpo. Ela não precisa do cérebro para ela funcionar. Ela funciona sozinha. E o que ativa essas glândulas? A ameaça. Então, o que acontece? A hora que a pessoa assusta, essas glândulas, elas produzem adrenalina. E vamos dar um outro exemplo aqui. Uma menina que está apaixonada. Uma menina que está apaixonada, mas que ela é tímida, de repente ela chega na igreja. Aí o rapaz que ela está gostando, vem direto ao encontro dela. E já estende a mão para dar um beijinho nela, né? O que acontece com ela? O coração já acelera, já ela começa a ter um tremor, não é? Por que aconteceu isso? Porque ela ficou ansiosa. E o que ativa as glândulas suprarrenais são quadros de ansiedade. Então ela ficou ansiosa e para essas glândulas o que aconteceu? Uma ameaça. Né? Então o que acontece? A adrenalina ela vai para toda a musculatura na hora. Por quê? Se a irmã Cândida ela tem o medo de cachorro, a adrenalina já vai preparar ela para correr, como ela falou, né? Se a pessoa tem medo, seja do que for, ou ela vai enfrentar aquele medo, ou ela vai fugir daquele medo, daquela situação. Você está me entendendo? E é assim a ansiedade. A ansiedade é nós olharmos para as coisas do nosso jeito, com o nosso olhar. A irmã Cândida olha o cachorro de uma forma assustadora. Mas outra pessoa, outro jovem, olha um amigo de uma forma assustadora. Outro pode olhar a prova como algo assustador. E várias outras situações que nós vemos como assustadora na nossa vida. Cada um, por que é assim? Cada um vê a vida pelo conceito que está formado na sua mente. Em algum lugar, em algum momento da vida, a dona Cândida, o irmão que está lá na porta, eles tiveram uma situação com o cachorro. Em algum momento, a mente deles foi informada que cachorro é um bicho assustador, é um bicho perigoso.
Então, são conceitos que vamos formando na nossa mente, né? E nós temos conceitos formados dentro de nós em relação a todos os assuntos da vida, né? Uma vez eu estava vendo um jovem falar, e ele falava assim com todas as letras: eu não vou casar. Deus me livre de casar. Eu já tomei essa decisão na minha vida e eu não vou casar. E aí, ouvindo ele falar, o que a gente percebeu? Os conceitos que foram colocados na vida dele. Eram conceitos de que casamento não dura, que casamento é casar para separação, que casamento é ruim, que casamento é bom só num período, né? E depois fica péssimo, vai para a separação, vai para o divórcio. Então ele tinha isso impregnado na sua vida, na sua mente, nos seus pensamentos. Eram conceitos formados sobre o casamento, né? Então, quando ele se deparou com o conceito, irmãos, do ponto de vista de Deus, esse rapaz foi liberto. Na hora ele foi liberto, porque já está casado e tem filho. E está muito bem. Não é? Então, você tem conceitos em sua mente sobre todas as áreas da sua vida. E o nome disso é a ansiedade. E eu quero mostrar isso para vocês nas Escrituras, em Mateus 5, só que eu não vou abrir agora não. Né? Não precisa abrir agora. E eu quero falar para vocês de um modo bem simples, bem grotesco, o que é a ansiedade. O que é a ansiedade? São pensamentos funcionando o tempo todo na sua mente. É basicamente a sua mente funcionando, pensamentos e pensamentos de forma acelerada. Isso é basicamente a ansiedade, só para você ter uma ideia. É o seu cérebro funcionando em ritmo mais acelerado, né? Em Mateus 5, olha só, o primeiro sermão de Jesus. O primeiro sermão de Jesus. A Bíblia fala em Lucas que Jesus teve alguns episódios da vida de Jesus antes dos 30 anos. Que foi o quê? O nascimento dele, a apresentação dele no templo, antes teve a circuncidação, ele foi circuncidado. E outra história de Jesus, que ele foi, seus pais foram até Jerusalém. Aos 2 anos eles voltaram para Israel e se hospedaram e ficaram morando em Nazaré. E depois, aos 12 anos, os pais perdem Jesus em Jerusalém. Depois de 2 dias, encontra Jesus ali no templo, conversando com os doutores, né? Então, somente isso que a Bíblia relata antes dos 30 anos de Jesus. E aí, o que a gente fica pensando, né? O que Jesus fez nesses 18 anos, né? Que não tem nenhum relato, né? Porque a Bíblia diz que ele ficou submisso aos seus pais até os 30 anos. Mas o que aconteceu na vida de Jesus nesses 30 anos, nesses 18 anos, ninguém sabe. A Bíblia não diz. Mas, através do sermão de Jesus, a gente começa a ter algumas pistas, né? Algumas pistas. Jesus abre a boca e ele começa a falar de quem? Do seu Pai. Ele começa a falar do Pai. Ele começa a falar sobre conceitos da vida. O que é ansiedade? É eu ver a vida do meu ponto de vista. Do meu próprio ponto de vista, não é? E então, o que Jesus começa a fazer? Ele começa a falar sobre conceitos da vida. E ele começa assim, do jeito que nós gostamos muito. Felizes, né? Os que choram. Felizes, os humildes. Felizes, os que são perseguidos, os que são humilhados. Ele veio mudando o conceito totalmente, porque não é esse conceito que a gente tem de felicidade. O conceito de felicidade, o natural de nós pensarmos, o que é? Ser feliz é ter muito. Ser feliz é ter conquista, é alcançar. A pessoa que alcançou coisas, tem carros e casas, tem dinheiro no banco, tem dinheiro sobrando, tem de tudo que o dinheiro pode comprar, tem saúde perfeita. Esse não é o conceito de felicidade que a gente tem? Mas só que Jesus não faz isso.
ele vem mudando o nosso conceito. Ele começa a estabelecer em nossa mente conceitos novos a respeito da vida. E daí ele diz: vocês ouviram o que falavam os antigos? Não adulterarás? Mas eu, porém, vos digo. E aí Jesus vem e muda o conceito. Porque para nós, o que é o adulterar? O que era o adulterar? O cara, né, fica com a mulher do outro e adulterou. E Jesus fala: não, não, não. Porém, eu vos digo que se você pensar na sua cabeça, você pensar em estar com uma mulher que não pertence a você, você já pecou, você já adulterou. E aí ele continua: ouvistes que amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E então Jesus começa a trabalhar a mente da gente, buscando, ensinando conceitos novos de vida, para que a gente transforme a nossa mente, para que a nossa mente seja transformada. Amém? Você está entendendo? Então ele ensina como eu penso a vida, para que eu não tenha dentro de mim o quê? Um quadro de ansiedade, um quadro de desespero, de crises e de transtornos, né? E ele diz assim: vocês não exerçam a sua justiça na frente dos outros. Não faça isso, porém vocês façam em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. E quando você for orar, não ore como os hipócritas, que oram de si mesmo, ficam de pé, oram de si mesmo e para si mesmo, somente para mostrar para os outros que são santos, que oram, que, oh meu Deus, né? Não faça isso. Fecha a porta do teu quarto. Fala com teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia. E Jesus vem mudando esses conceitos. E ele começa a falar do Pai. E quando você ofertar, o que a direita fizer, que a esquerda não veja. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Queridos, o que Jesus ficou fazendo nesses 18 anos? Sabe o que ele ficou fazendo? Ele ficou aprendendo a viver a vida com a mente de Deus, com a mente do Pai. Ele ficou trabalhando isso na vida dele, conhecendo o Pai, vendo as coisas na perspectiva do nosso Deus, do Pai, e não na perspectiva dele, e não segundo ele, né? E aonde que nós vamos encontrar isso? E aonde que a gente pode aprender isso? É com o nosso Jesus, é com o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho. Vamos aprender com Jesus novos conceitos na nossa mente. Vamos buscar ao Senhor de uma forma como nunca antes nós buscamos. Vamos receber o amor que Ele tem por nós. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, quando nós aceitamos o amor dEle, o cuidado dEle por nós. Amém? Eu gostaria de ler em Mateus 6, capítulo 19. Pode pôr lá? Ah, vai pôr? Ai, que bom. Gente, eu peguei a Bíblia errada. A letra é muito pequena, não tem como ler. Mas vamos lá? Capítulo 6, versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso... 19. É o 19. Isso. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Daqui a pouco nós vamos trabalhar esse versículo. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Pode passar. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? São as palavras, são os conceitos que Jesus veio trazer para nós, né? Então vamos lá, o que é ansiedade? É eu olhar a vida do ponto de vista meu, do meu ponto de vista, e não do ponto de vista de Deus. Antes de falar da ansiedade, Jesus fala do tipo de tesouro que nós vamos ter. Você sabia que a sua mente é um grande tesouro que Deus deu para você? A sua mente é um grande tesouro. Agora, o que você colocar dentro da sua mente vai te levar a tomar decisões. Olha que forte. O que você colocar dentro da sua mente vai te levar a tomar decisões. Aleluia. Agora em Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que você for guardar, guarde o seu coração, porque ele procede às fontes da vida. Esse versículo tem tudo a ver com o que Jesus está falando, com a nossa mente. Por quê? Aqui usa o coração, mas nós temos que guardar o nosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. A nossa mente, o nosso coração. Entenda uma coisa, você tem que tomar uma decisão, jovem, de qual vida você quer levar. Você tem que tomar uma decisão do que você quer viver na sua vida. Que jeito você quer viver a vida? Se você vai viver segundo os seus conceitos, ou se você vai viver segundo os conceitos de Deus. O entendimento nosso, se ele estiver de acordo com o ponto de vista de Deus, com os conceitos de Deus, nós vamos ser livres. Mas se o seu entendimento, se os seus conceitos estão sobre o seu, você está vivendo sobre o seu próprio ponto de vista, não estando de acordo com os conceitos de Deus, de uma forma ou de outra você vai viver escravo. Eu quero dar um exemplo para vocês. Vem aqui, filha. Não tinha combinado, mas vem aqui. Vem aqui, filha. Esse é um exemplo muito comum da gente ver, né? Essa é a Daniela, minha filha, eu não tinha apresentado ela. Uma bênção de Deus na minha vida, ela é a segunda de 3, né? E é assim, né? Como que é o conceito afetivo de alguns jovens, né? Assim,
quer ficar assim, juntinho, não larga. E ó. E qual que é o conceito que esse jovem tem? Eu vou ficar bem próximo, bem agarradinho. Eu não vou largar. Porque se eu largar, eu posso ser abandonado. Esse é o conceito que ele tem. Vocês estão me entendendo? Esse é um conceito errado de vida que ele tem. Porque ele tem um conceito afetivo extremamente apegado. Extremamente apegado, porque ele tem medo de perder. E aí, o que acontece? O digníssimo que ele está ali, ó, ou ela está ali, pede algo para ele. Não importa o que, ele faz. Porque tem medo de perder. Tem medo do abandono. Agora, uma outra situação, que é praticamente a mesma. Vamos supor que a irmã dessa jovem, né? Um rapaz quer vir pegar na mão dela, né? Ela faz assim. Ou ele se afasta. Não deixa ninguém tocar. Não deixa ninguém se aproximar. Não se aproxima de ninguém. Não deixa. Não quer abraço. Não quer contato. Não se junta de jeito nenhum. Sabe qual que é esse conceito? O conceito de se eu me aproximar, eu posso perder. Então eu prefiro já perder. Vocês entenderam? Então, ele não vai se aproximar. Ele já fica longe, porque tem medo de perder. Então, são conceitos da vida. Pode ir, filha, obrigada. São conceitos da vida que as pessoas vão formando na sua mente. E vai trazendo no seu comportamento, e vai trazendo no seu dia a dia. Não é? E todos nós temos conceitos de vida, com dinheiro, com morte, com relacionamento, com pessoas, com namoro. E o que nós precisamos? Exaustivamente ler as Escrituras. Porque é nas Escrituras que nós podemos refazer os conceitos errados que estão na nossa mente. As Escrituras, ela tem esse poder de libertar-nos dos pensamentos, das crenças distorcidas, que nos leva a ter comportamentos e sofrimentos na nossa alma. Nós precisamos das Escrituras para formar esse conceito de Deus. A gente precisa, jovens, estar mais apegados com o Senhor. A gente precisa estar levando ao Senhor. Senhor, estou vivendo essa situação. Senhor, está acontecendo isso comigo, aquilo outro comigo. O que eu faço? Espírito Santo me ilumina. A gente tem que estar tendo esse contato com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, pelo menos 10 minutos por dia de Bíblia. Quem aqui está lendo a Bíblia? Quem aqui está lendo a Bíblia? Olha que bênção. Várias pessoas estão com o propósito de ler a Bíblia, leem a Bíblia todos os dias. Mas são muito poucos ainda. E eu vou te falar uma coisa, se você não recorrer à Bíblia, se você não recorrer a Deus, logo, logo você vai ter que estar recorrendo a um profissional. Não que seja errado, não é errado. Mas se você ler a Bíblia, você já vai estar dando um grande passo de cura e de libertação na sua vida, de modo que você nunca vai precisar ir a um psicólogo, a um psiquiatra, tomar remédios para equilibrar os seus hormônios, equilibrar os neurotransmissores. A Bíblia é um remédio que cura, que liberta a nossa alma, que desprende as algemas que Satanás um dia já quis colocar. Eu tenho um testemunho muito interessante de um pastor que ele, aos 11 anos de idade, assistindo o Fantástico. Ele estava assistindo o Fantástico. Eu acho que o Fantástico ele é um instrumento bem importante para causar ansiedade nas pessoas, né? E ele estava com 11 anos assistindo o Fantástico. E ele viu uma reportagem de um homem que foi enterrado vivo. Uma doença que desenvolveu naquele homem, chamado catalepsia. Quem já ouviu falar de catalepsia? Já? Uma pessoa? Esse homem, ele teve essa doença e foi dado como morto. E ele foi enterrado vivo. E ele começou a ver essa reportagem junto com a família dele. E ele
Ali no Fantástico colocaram até o caixão onde ele foi enterrado, o local, fizeram uma encenação, o que era catalepsia, o que acontecia. Pronto, aquilo entrou na cabeça dele, tinha 11 anos. E dos 11 aos 14 anos, ele tinha esse pensamento, eu tenho essa doença, eu tenho catalepsia, eu sou cataléptico, eu vou morrer, eu vou ser enterrado vivo, e dos 11 aos 14 anos ele passou pondo a mão, todas as noites, na hora de dormir, ele colocava a mão no pomo de Adão, e ele afundava e ficava engolindo. Porque quando ele fazia isso, na hora de dormir, era como se ele estivesse dando um recado para o cérebro, eu estou vivo, viu? Eu estou vivo, viu? Eu estou vivo. Então, isso foi até os 14 anos de idade, de modo que ele apertou tanto, que ele afundou o pomo de Adão, e ele prejudicou as cordas vocais, porque ele é bem rouco. É até ruim de ouvir assim, um pouco ele falar. Porque o medo, conceito, entrou na mente dele, e aquilo trouxe esse prejuízo emocional. Aí com 14 anos acabou isso, não teve mais nada, mas quando foi com 23 anos, ele passou uma crise de ansiedade muito forte, e o que aconteceu? Os pensamentos voltaram. Eu vou ser enterrado vivo. Eu vou ser enterrado vivo. Eu vou ser enterrado vivo. Ele já era casado, ele passou 4 meses segurando a mão da esposa dele e fazendo ela prometer: não deixa me enterrar. Se não tiver certeza que eu estiver morto, não me enterra. Por favor, você promete para mim que você não vai deixar me enterrar? Você não vai, porque é catalepsia, não é morte. Ele passou 4 meses, até que ele começou a ler a Bíblia. E começou a ler a Bíblia, e ele estava no livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias. E chega naquela parte onde o povo está cansado, né, de Jeremias, e coloca ele num poço, num buraco fundo. Né? E naquela parte, Jeremias, ele fala, né? Da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. E esse versículo entrou no coração dele, na mente dele, e o Espírito Santo começou a se mover nele, e falando para ele: qual que é a diferença para mim? De 1 palmo, de 1 metro abaixo da terra. Eu estou com você em todos os momentos. Você não confia em mim? E naquele momento passou uma cena na mente dele, ele enterrado vivo, o Espírito Santo com ele. Naquele momento ele ficou totalmente liberto. Nunca mais ele teve nenhum pensamento de morte. Porque, irmãos, foi lendo as Escrituras. Há poder, a cura, a libertação nas Escrituras. E olha só, ele se sentiu abraçado pelo Espírito Santo. Eu não duvido nada que aqui entre nós, as jovens com ansiedade relacional, que as jovens com ansiedade sobre o peso, sobre o seu corpo. Eu acredito que aqui tem jovens com autoestima acabada. Tem jovens com medo de muitas e muitas situações. Jovens achando que não tem valor nenhum, que não vale nada, que ninguém quer ele, que ninguém olha para ele. Pode ser que tenha aqui jovem com ansiedade relacionada ao casamento. Eu vou casar, não vou casar. Eu vou namorar, não vou namorar. Às vezes eu vou ter filho, será que eu vou ter filho? Será que não vou? Tem jovem aqui com ansiedade por conta da vida financeira. Tem medo de faltar. E olha só, são tantas os transtornos. Transtorno de ansiedade generalizada. Várias situações causando ansiedade nessa pessoa. Transtorno alimentar. Transtorno de pânico. Transtorno de ansiedade social. Fobia social. Não tem coragem de falar em público, não tem coragem de apresentar um trabalho na faculdade ou na escola. Não tem coragem de conversar até numa roda de amigos. E olha só os sintomas. A pessoa vai evitar interações,
atender ligações, utilizar ou frequentar locais públicos, frequentar escola, de tão forte que é essa ansiedade. Transtorno de fobias específicas, toque, transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa já chegou num grau de ansiedade, de medo tão forte e irreal, que ela começa a fazer atividades repetitivas. Ela corre lá ver se a porta está fechada umas 10 vezes, ela vai lá ver se o fogão está desligado mesmo, várias vezes. E eu atendo uma menina, uma adolescente, que ela tem o hábito de puxar os pelos do corpo. E ela puxa, e ela puxa, e ela puxa. É triste. É triste porque a gente vê que está faltando, como Jesus falou, um pouco de fé, de crer no Deus poderoso, Deus maravilhoso, que te ama, que te resgatou, que olha para você como, sabe como, filho amado, que mandou Jesus para resgatar você do pecado, para resgatar você de toda essa situação. São temas e temas na mente da gente, que a gente precisa do quê? Da visitação do Pai Celestial na nossa vida. A gente precisa de uma interferência do Espírito Santo para que a gente seja liberto completamente. E eu quero dizer para você, abre o coração para esse Pai Celestial. Comece a deixar que o amor dele, que vá mudando seus conceitos, comece a ver a vida com os conceitos, com os olhos de Deus. Não deixe que os amigos do mundo venham te ensinar os conceitos. Porque se você deixar os amigos do mundo, as pessoas de fora te ensinar os conceitos, você vai começar a pensar errado. Você vai ter caminhos errados. E sabe o que em 1 Coríntios 15 diz? Não vos enganeis. As vãs conversações corrompem os bons costumes. E é o povo de Deus que tem que ensinar você. É a Bíblia Sagrada que tem que ensinar você. São seus pastores que tem que ensinar você a pensar. São livros, autores de irmãos abençoados, sólidos, capazes, que tem que mudar o seu pensamento. É a palavra de Deus. Senão você vai entrar num quadro de ansiedade, porque você vai pensar os aspectos da vida segundo você e não segundo o Senhor. Só que daí ele vai um pouco além, nos versículos 22 e 23. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. E se os teus olhos forem bons e se os seus olhos forem maus, o que o Senhor está dizendo? Com olho bom e com olho mau. Até pouco tempo eu pensava assim, a pessoa com olho mau é aquela pessoa que de repente ela é maldosa, de repente ela é ignorante, mal educada, pessoa que não quer nada com a vida, não está nem aí com ninguém. Eu pensava que os olhos maus seriam isso. E os olhos bons, eu pensava, são pessoas boas, inocentes, adoráveis, pessoas, né, com coração de ouro, né? Mas aí não é isso. Aí eu fui entender, né? São os olhos a lâmpada do corpo. O que alimenta a nossa mente são os 5 sentidos, né? Primeiro sentido, os olhos. Segundo, a audição. Mas a audição é que prevalece, não é mesmo? Foi assim que a gente aprendeu? A lâmpada são os nossos olhos que buscam as informações da vida. São através dos olhos que nós buscamos todas as informações daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos, né? E a lâmpada está falando de algo que ilumina, vai iluminar o seu corpo para você dar o passo dentro daquilo que você está recebendo luz. É pelos olhos que a gente busca as informações que nós queremos, que nós desejamos. E se os teus olhos, os teus ouvidos não forem guardados, você vai errar o caminho. Você vai ter prejuízos na sua vida. E ele diz assim: se os teus olhos forem bons, teu corpo todo será iluminado. O que é o olho bom, então? É eu enxergar uma área da minha vida com o ponto de vista de Deus. E o que é um olho mau? É eu enxergar uma determinada área da minha vida com o meu próprio ponto de vista.
E isso é tão grave que alguns enxergam a vida de um jeito distorcido, pensamentos distorcidos, comportamentos distorcidos, e ainda eles tornam esses sentimentos, esses entendimentos de trevas em luz. Em luz. E Jesus fala assim: caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Tem muitas pessoas no meio cristão, nos jovens também, né? Que pensa assim: eu preciso namorar aquele não cristão, aquela pessoa que não conhece a Deus. Eu preciso namorar ele porque eu preciso converter ele. Eu preciso evangelizar. Eu preciso namorar aquela moça que é descrente, que não quer saber de Deus. Eu preciso namorar com ela para eu pregar para ela. Eu quero namorar, eu quero evangelizar essa pessoa, né? Tá bom. Só que eu nunca tinha ouvido falar de namoro evangelístico. Você já? Nunca ouvi falar de namoro evangelístico, desconheço na palavra de Deus, né? Qualquer passagem que fale sobre isso, até pelo contrário, né? Eu julgo desigual, né? E tem alguns que afirmam, né? Não, é assim mesmo. Eu vou fazer isso, e distorcem a palavra e tornam as trevas como se fossem luz. Eu quero dar um testemunho rapidinho, já é 9h30. Tem tanta coisa, mas eu vou cortar. Eu quero dar um testemunho rapidinho. Nos meus 15 anos, filha de pastor. 15 anos, nunca tinha namorado. Meu pai mudou aqui para Franca. A gente começou um ministério aqui em Franca, lá na Rua Pará. E aí, eu conheci um rapaz, que era ali da redondeza da igreja. Moreno, alto, bonito e sensual. E eu, 15 anos, menino, nada de crente, nada de Deus. E eu apaixonei. Parecia que era o único da face da terra. Quem já ficou assim, apaixonado desse jeito? Gente, levanta a mão, me ajuda. Ah, bom. E só que quando meus pais viram, falou assim: filha, não. Não, de jeito nenhum, você não vai namorar com ele. Mas eu quero namorar com ele, ele é o amor da minha vida, eu não vou viver mais se eu não namorar com ele, se eu não casar com ele, né? E aí meu pai: não, de jeito nenhum, ele não é cristão, você vai sofrer, você vai entrar numa situação aí que você desconhece, que vai te trazer sofrimento. Não, e eu sim, quem ganhou fui eu. Comecei a namorar com ele, mas meu pai e minha mãe não desistiram de pegar no meu pé. Então, cada coisa que ele fazia, meu pai mostrava: tá vendo o que ele fez? Olha, esse sinal que essa pessoa não vai ser um bom marido. Ele não vai ser um bom marido. E eu, com aquela ideia, eu vou converter ele, vou trazer ele para a igreja. Ele começou a ir para a igreja, aceitou Jesus, começou a cantar nos jovens. Uma maravilha. Uma bênção. Falei: nossa, ele é meu marido mesmo, né? Mas aí meu pai não desistia, ficava pegando no meu pé. Até que eu fui percebendo, foi entrando na minha mente: pais, nunca desista dos seus filhos. Vocês estão vendo que eles estão indo para o caminho errado. Continua conversando, continua dialogando, continua tentando abrir a mente. Não desista, não deixa ele ir assim, sabe? Porque você tem autoridade espiritual sobre o seu filho. Declara, profetiza, declara as bênçãos. Que toda ação do diabo contra a vida dos seus filhos está por terra. Que são os conceitos de Deus que vai estar formando a mente do seu filho, da sua filha, não do mundo. Amém? E só que eu tive uma surpresa. Eu percebi tudo e terminei com ele. Aí um dia ele me chama, parou na porta da minha casa e me chamou lá fora. E eu fui, abriu o capô do carro e tirou um revólver. E falou assim: tá vendo isso aqui? Isso aqui é para você. Mas aqui dentro tem 2 balas. Uma é minha, a outra é sua. E eu vou mandar gravar o seu nome numa bala e o meu nome na outra bala. Aqui tiver meu nome, eu vou matar você. E aqui tiver o seu nome, eu vou me matar. Eu fiquei assim, paralisada, na rua da minha casa. E ele com aquele revólver me mostrando. A minha irmã saiu na janela e viu. Correu, chamou minha mãe, saiu meu pai e minha mãe, todo mundo para a rua. Ele disfarçou, já entrou no carro e foi embora. E as ameaças começaram.
E as ameaças começaram, ameaça de morte começou. Eu ter que ir escoltada para a escola, sair escoltada, delegado sabia. Uma situação horrorosa que eu vivi. Horrorosa. Até que um certo dia, meu pai e minha mãe iam mais cedo para a igreja, porque eles sempre conversavam, faziam reunião com os diáconos e tudo. E depois eles mandavam um carro para buscar eu e a minha irmã, eu e minhas irmãs. Só que nesse dia só estava eu e minha irmã mais velha em casa. E aí eu estava tomando banho. E ele bateu na porta, ela abriu a porta, ele já entrou, invadiu a casa. E correu lá onde eu estava tomando banho, começou a bater na porta. Ele não tinha liberdade para entrar na minha casa, mas esse dia ele fez isso. Começou a bater na porta. E começou a espancar a porta. E eu percebi, e ele falava assim, eu quero falar com você, sai daí. E eu falei, e naquele momento, diante de todas as ameaças que eu já tinha recebido e visto o revólver, eu falei, eu vou morrer aqui agora. Eu tenho que pensar em alguma coisa. E eu comecei a tentar acalmar ele, falar assim, tá bom, eu vou conversar com você. Eu também queria conversar com você. Eu estava com saudade, comecei a falar assim. Naquele momento foi o que veio na minha mente. Viu, amor? Estou com saudade de você. Eu vou conversar com você sim, foi bom que você veio. Aí ele falou, então você vai conversar comigo? Eu falei, vou conversar com você. Aí ele falou, então eu vou buscar lá meu irmão, que ele está não sei aonde, e a hora que eu voltar, então a gente conversa e eu já te levo para a igreja. Isso tudo falando da porta do lado de fora. Eu falei, não, combinado, então tá bom. Nisso, minha irmã já tinha pulado a janela de casa, desesperada, já tinha ido na vizinha, já meu pai já sabia, já estava vindo diácono, todo mundo para minha casa, né? Mas ele não apareceu mais. Aí no outro dia, nos jornais, começou a aparecer. Morre um garoto na Presidente Vargas. Alguém lembra desse episódio? Saindo da Embalos, saindo de uma danceteria. Morre e estão procurando o assassino. Irmãos, o assassino era ele. Ele estava armado dentro da minha casa. E naquele momento ele tinha ido lá para me matar. E Deus colocou as mãos e impediu que acontecesse isso. Mas o diabo estava tão furioso e querendo ver sangue, que aquele rapaz de 16 anos que brincou, alguma coisa que falou, perdeu a sua vida. Ele simplesmente abaixou a janela e deu um tiro no rapaz, que depois a gente veio descobrir, 16 anos, era desviado da igreja. Né? Então, são consequências da gente não olhar a vida com o ponto de vista de Deus. São consequências, graças a Deus pela minha vida, que nada aconteceu, mas aconteceu isso com esse rapaz, não é? E esse moço nunca se converteu, mas ele foi muito tempo na igreja, né? Então eu quero falar para você, jovem, coloca o seu olhar em Cristo. Deixa que os conceitos de Deus domine o seu coração. Olhe com a expectativa, a perspectiva de Deus, a sua vida, em todas as áreas da sua vida, porque você vai ser muito abençoado, amém? E Jesus continua, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. E então, o que ele fala aqui? Para amar quem? O próximo. E para odiar quem? O inimigo, não é mesmo? Mas porém eu vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Alguém aí tem perturbado a sua mente? Tem perseguido você? Alguém aí tem sofrido esse tipo de coisa? Olha com a perspectiva de Deus. Começa a orar por essa pessoa. Começa a orar. Libera a bênção. Libera perdão. Libera perdão. Senhor, visita essa pessoa que está acontecendo isso. Às vezes a sua mágoa é do seu pai, da sua mãe. Às vezes a sua mágoa, a perseguição, aquilo que atua na sua mente, são raízes de rejeição, de insegurança, de tristeza, por situações que você viveu no passado. Mas hoje é dia de cura, de libertação. Eu vou ter que parar aqui, porque tem muita coisa aqui interessante, muito boa, mas a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo para eu terminar, né? Mas eu quero orar por você nessa noite. Você, jovem,
Deus tem um propósito para você. E a Bíblia diz assim: eu vos escolhi jovens, porque sois fortes e já venceste o maligno. Está falando aqui que você já venceu o maligno. Não sei o que você está passando, mas está falando na palavra de Deus que você já venceu. Você é filho amado do Pai. E na Bíblia você vai encontrar quem você é em Cristo Jesus. Você tem uma identidade. Você não é um qualquer. Você tem uma identidade. Você é filho de Deus amado. Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para resgatar você, para perdoar todos os teus pecados, para te livrar do inferno, para te livrar dessas situações, desses sentimentos, dessa ansiedade, de tudo que assola a nossa vida, as nossas preocupações. Jesus veio para te livrar. E Ele já te livrou. Então toma posse da cura agora. Você não precisa carregar isso. Você não precisa carregar esse sentimento dentro de você. Seja liberta agora em nome de Jesus. Sabe qual que é a sua posição em Cristo? É assentado nas regiões celestiais, reinando em vida. Reinando em vida, essa é a nossa posição espiritual. Sentado à direita de Cristo nas regiões celestiais, reinando em vida, sentado com Cristo, reinando em vida. Você entende isso? Você é rei, você é rainha, você é princesa, você é príncipe do Senhor. Sabe o que um rei faz? Ele delega, ele governa. E Deus quer que você governe a sua vida. Deus quer que você delegue as bênçãos sobre a sua vida. Mais de 8.000 promessas de bênção para você. Começa a declarar a promessa de Deus na sua vida. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Senhor, eu sou mais que vencedor. Esse problema não vai mais me perseguir, me perturbar. Esses traumas não vai mais martelar na minha cabeça. Porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já levou lá na cruz do Calvário todas essas dores, todas essas ansiedades, toda enfermidade. Todo mal foi levado sobre ele. Eu não tenho que carregar nenhum mal sobre minhas costas, sobre minha vida. Eu sou livre. Declara que você é livre. Irmão, irmã, declara que você é livre. O diabo tenta te condenar. Ele tenta te condenar, ele tenta jogar seus pecados na sua cara. Ele tenta, mas ele não. Ele está debaixo dos nossos pés. Não prevalece o que ele quer fazer. Porque maior poder tem Deus na sua vida. E você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você é escolhido. Você é escolhida para uma grande obra. Para uma grande obra nessa terra. Você vai ensinar outros a criarem conceitos de Deus. Você vai ensinar outros. Você vai influenciar outras pessoas. Você não vai ser influenciado. Aleluia. Aleluia. Você precisa só entender que você é muito amado. Você só precisa entender que você é muito acolhido. Que o amor de Deus prevalece sobre a sua vida. Que Ele não olha para você e enxerga pecado. Ele olha para você e enxerga o sangue do Filho dele. O sangue de Jesus sobre a sua vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você tem vivido em condenação, em acusação do inferno, repreende agora. Está repreendido em nome de Jesus toda a voz do diabo. Porque a voz de Deus para minha vida é outra. Eu sou filho amado de Deus. Ele me ama, Ele me resgatou, Ele tem um projeto na minha vida. E não vai ser o que o inimigo quer que seja na minha vida, mas os propósitos de Deus que vão acontecer na minha vida. Amém? Levanta, fica de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando com cura aqui em nosso meio. O Espírito Santo está olhando agora no mais profundo da sua alma. E em nome de Jesus, todas as cadeias do inferno, todos os grilhões que aprisionam a sua alma, toda algema do mal, do inferno está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Toda raiz de rejeição, todo o poder das trevas, toda insegurança, todo o medo, toda baixa autoestima, todo complexo de inferioridade, eu repreendo agora em nome de Jesus. Receba a cura, seja livre nesse momento. Ai, querido, eu te agradeço, Senhor, por essa reunião. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor preparou esse momento para nós. Senhor, que o teu Espírito Santo possa continuar ministrando no coração de cada jovem aqui presente. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pela cura, pela libertação.
Senhor, que todos nós estamos recebendo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém? Declare a promessa. Não tenha medo de falta, não tenha medo de nada. O Senhor é contigo. Ele vai à sua frente. Não adianta você se preocupar com nada, ter ansiedade com nada, porque Jesus falou, vai adiantar? Você vai conseguir, aumentar um côvado na sua vida? Não, não vai. Então descansa no Senhor, porque Ele já preparou todas as coisas para você. O caminho que você vai trilhar já está preparado para Ele. Amém? Deus abençoe.